Ouça a palavra do seu líder, Bispo Henrique de Paula. Acharam aí? Isaías capítulo 38. Que o Senhor possa nos dar a sua palavra, a sua revelação nesta manhã. Hoje o nosso assunto é cura, é milagre de cura, porque hoje é o nosso objetivo de oração, é a cura. Então vamos ler juntos sobre a cura do rei Ezequias. Diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Amém? Diga com fé, graças a Deus. Amados, a nossa visão, a visão da Igreja da Conquista, a interpretação que a igreja tem da palavra de Deus, muitas vezes é diferente daquilo que é ensinado em outras igrejas. Por exemplo, com relação à cura, a gente vê muito sensacionalismo, muitos exageros e muitas inverdades. Eu conheci um rapaz, por exemplo, que ele faz, ele tem uma empresa de iluminação, monta palco, faz essas, toda vez que tem um grande evento, ele é contratado com a empresa dele para arrumar as coisas. E aí ele foi contratado para ir a um show, não, uma concentração de milagres de uma igreja grande aqui do Rio, uma igreja que nos últimos tempos tem crescido bastante. E ele foi lá e estava ali preparando a caixa de som e tudo, e o povo não podia entrar ainda, estava fechada a porta para o povo entrar. E aí começaram a chegar pessoas empurrando cadeiras de rodas vazias. E entrou lá um bispo, falou: você, fica aqui. Você, chega mais para cá. Não, fica aqui, nessa direção. Chega mais para frente. Você, fica aqui. Espalhou as cadeiras de rodas. E as pessoas que vieram empurrando as cadeiras de rodas se assentaram nas cadeiras de rodas. E aí abriram para o povo entrar. Aí o povo entrou. Todo mundo lá, multidão, tudo mais. Essa pessoa que eu conheci disse: olha, eu fiquei absolutamente perplexo, porque depois, na hora da oração, essas pessoas que estavam nas cadeiras de rodas começaram a se levantar. Milagre, milagre, Jesus curou aqui. A pessoa saía levantando assim da cadeira de roda. Quer dizer, um show, uma inverdade, uma falta de respeito com as pessoas, com a fé das pessoas. E aí a televisão filmando, né? E todo mundo olhando as pessoas se levantarem da cadeira de roda. Tinha um casal que era daqui da igreja. Quem é daqui há bastante tempo conhece o seu Antônio, lá do Curicica. E vinha com a esposa dele. A esposa dele levou um tombo, já muito senhora, e parece que quebrou, não sei se o fêmur, acho que era o fêmur, né? Ou a bacia. Ela teve um problema ou no fêmur ou na bacia. E ela anda com dificuldade, né? Ela anda, entendeu? Assim, com dificuldade, assim, dói e tal. Ela era da nossa igreja, mas aí ficou vendo televisão e vendo tanta gente ser curada, e ela disse: não, eu vou lá porque eu quero ser curada, né? Então o casalzinho já de senhores
Aí eles pegaram, pediram alguém para levar e tal, foram lá para essa igreja, uma igreja que está aí na televisão. Aí chegando lá, foram buscá-la no carro de cadeira de roda. Pegaram a cadeira de roda da igreja, a igreja tem um monte de cadeira de roda, pegaram a cadeira vazia e foram lá para buscá-la no carro. E aí ela foi, sentou-se na cadeira de rodas, levaram ela para lá, e eles perceberam que ela foi andando até a cadeira de rodas, ela andando com dificuldade, mas foi andando. Botaram na cadeira de rodas e foram para lá. Na hora do culto, aí o apóstolo lá mandou, ela fez uma oração, mandou ela se levantar, né? Ela se levantou, porque ela já se levantava, e aí ela foi andando assim, ó, como ela andava, né? E a televisão, olha aí, milagre, milagre, levantou agora da cadeira de roda, e o povo todo aplaudiu, e a televisão em cima, e o rapaz, que era membro daqui, né, o seu Antônio, querendo explicar que andar ela já andava, o problema é que ela sentia muitas dores, e tudo, e acabando ficou por isso mesmo, ele não foi ouvido, e na televisão ficou como se ela tivesse sido curada e levantada da cadeira de rodas. Então a gente vê muita coisa errada. A minha tia, a tia Ney, muitos aqui conhecem, porque de vez em quando ela está aqui, a tia Ney, foi com a sobrinha dela, viu na televisão, sentiu o desejo de uma outra igreja também grande, de televisão. Aí ela pegou e foi. A minha tia foi levá-la a essa televisão, essa igreja. Quando chegou lá, tinha um segurança na porta de terno, segurança lá numa das portas da igreja. Eles chegaram lá com vontade de ir ao banheiro, né? Eles iam ficar muito tempo no culto. Ela falou, puxa, eu quero antes ir ao banheiro. A igreja muito grande. Ela foi até esse segurança e perguntou a ele, olha, o senhor pode me dizer onde fica o toalete? Ah, pois não. Foi muito solícito, né? Muito educado. Por favor, vou te mostrar, vou acompanhar, me acompanha. Foi até lá, mostrou o banheiro para elas. Elas usaram o banheiro. Aí saíram do banheiro e foram assistir o culto. Aí milhares de pessoas, na hora da oração, acontece um milagre. Um homem se levanta da cadeira e começa a andar, e a igreja toda, aleluia, olha aí, Jesus curou. Quando elas olharam, se surpreenderam. Era o segurança que estava de terno lá na porta, que tinha acabado de ser curado lá na frente. Então, eu estou falando isso, gente, com o compromisso de quem tem que dizer a verdade. Eu tenho que dizer a verdade, não é para tirar a sua fé. Eu pergunto para você, Jesus cura? Claro que Jesus cura. Agora, a gente não pode acreditar em conto de carochinha. A gente não pode acreditar em invencionices, em coisas que muitas vezes são ditas para poder enganar as pessoas, para ludibriar a fé das pessoas. No texto que nós vamos ler, aliás, que acabamos de ler, nós temos um ensinamento extremamente importante sobre cura. O rei Ezequias estava com uma doença, e a própria Bíblia diz que era uma doença mortal, ou seja, ela iria levar o rei Ezequias à morte. E quem foi dar a notícia para ele não foi o médico, não foram os exames que trouxeram essa má notícia. O próprio profeta de Deus, o profeta Isaías, foi até a casa dele e deu a notícia. Olha, Deus me mandou te avisar para você pôr em ordem a sua casa, porque você vai morrer. Ou seja, estava determinado pelo próprio Deus que o tempo do rei Ezequias aqui nesta terra havia terminado. Aí o rei foi orar. O rei Ezequias, diz a Bíblia, que ele se voltou com o rosto para a parede, chorou muitíssimo, teve lá o seu momento de comunhão com Deus,
E ele disse: Senhor, lembra-te, eu te peço, que eu tenho andado diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração. Eu tenho feito o que é reto aos teus olhos. Em outras palavras, eu sou teu filho, eu sou teu servo, eu tenho te servido, eu tenho sido fiel ao Senhor. Então Deus chamou o próprio profeta Isaías e disse: volta lá e diz a Ezequias que eu vou acrescentar à vida dele mais 15 anos. E ainda vou fazer mais. Através dele, eu vou dar vitória sobre os inimigos do seu povo. Diga com fé, graças a Deus. Que lição que nós aprendemos neste texto bíblico? Ora, a verdade, irmãos, é que Deus é soberano. Diga comigo, Ele faz o que Ele quiser fazer. Diga comigo, Deus faz o que Ele quiser fazer. Ele disse que o rei ia morrer. Bom, tá tudo certo, vai lá e avisa que o rei vai morrer. Depois ele ouviu a oração de Ezequias e disse: pronto, não vai morrer mais, só daqui a 15 anos. Eu vou dar mais 15 anos de vida para você, Ezequias. Então nosso Deus é Deus que decide o que vai acontecer. É Ele quem decide, não é o bispo Henrique, não é o bispo Macedo, não é o apóstolo não sei o que lá, não é o pastor tal, não é o pai de santo, não é a mãe de santo, não é você, não é a sua família. Se fosse assim, ninguém morria. Quem decide o que vai acontecer é o Senhor, que tem todo o poder e toda a autoridade para decidir entre a vida e a morte. É Ele quem decide o que vai acontecer. Agindo Deus, quem o impedirá? E é isso que a gente vê aqui neste texto da Bíblia Sagrada. Uma demonstração de absoluta soberania. Ele havia determinado que Ezequias ia morrer, depois ele determinou que ia voltar atrás na sua palavra. Agora eu quero que você viva mais 15 anos. E Deus faz o que Ele quiser fazer, do jeito que Ele quiser fazer e na hora que Ele quiser fazer. Você está entendendo o que eu estou falando? Muitas vezes você vê uma pessoa ser curada, às vezes a pessoa, você nem ora direito por ela e ela é curada. Já existem pessoas que você chora por ela, ora, e pum, ela não é curada. Nessas igrejas grandes, os pastores dizem: não foi curado porque não teve fé. Em algumas igrejas mais tradicionais dizem assim: você não foi curado porque você está em pecado. Existe um pecado oculto na sua vida. Você está entendendo? Invencionices. Deus cura a quem Ele quiser curar, do jeito que Ele quiser curar e no tempo que Ele quiser curar. Diga comigo, Deus é soberano. Diga de novo, Deus é soberano. Ele faz o que Ele quiser fazer. Você está entendendo? Na nossa igreja, a gente nunca culpa a ninguém pelo fato de não ser curado. Ora, a pessoa vai para a igreja buscar cura e não recebe. Aí o pastor diz: por causa de você, hein? Tipo assim, eu sou ungido, hein? Eu sou abençoado, hein? Mas por causa de você, você não vai receber a cura. Joga toda a culpa em cima da pessoa, entendeu? E a gente precisa entender que a cura acontece quando Deus quer que ela aconteça. Quando Deus não quer, não acontece. E não tem quem faça acontecer, a não ser que Deus mude de ideia e Deus queira que a cura ocorra, porque Deus é soberano. Diga comigo, Deus é soberano. Queria que você abrisse a sua Bíblia agora em 2ª Epístola de Paulo, 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 7, do 7 ao 9. Aconteceu algo estranho
aqui em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Você sabe que o apóstolo Paulo foi um homem muito cheio da unção de Deus. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele curou muitas pessoas, e quando ele não podia ir até onde estava o doente, ele tirava os aventais dele, parte do corpo dele, da vestimenta dele, e mandava. E quando as pessoas tocavam nos aventais de Paulo, elas eram curadas. Olha, tem lugar aqui na frente, tá? Vocês que chegaram agora, tem lugar aqui, ó. Vocês estão entendendo? Era um homem cheio da presença do Senhor. Era um homem que tinha unção do Senhor. E aí o que aconteceu? Vamos ver, 2 Coríntios 12, versículos 7 em diante. O apóstolo Paulo disse: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, que Paulo tinha as revelações de Deus, então para que ele não se exaltasse, ele diz aqui, ó: foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém? Bispo, o que está escrito aí, bispo? Quero entender a palavra de Deus. Eu estou dizendo para você hoje aqui, que muitas vezes a salvação depende da enfermidade que está no seu corpo. Muitas vezes Deus vai te honrar porque você está sendo fragilizado. Deus é que entende todas as coisas. Deus sabe o que vai acontecer. Há enfermidades que Deus cura. Saulo, ou melhor, Paulo, segundo o que está em Gálatas, lá no finalzinho de Gálatas, parece que o problema que Paulo tinha era uma quase cegueira. Ele não enxergava direito, ele não conseguia ver direito. Ele curou tantas pessoas, ele curou tantos paralíticos, fez tantos milagres, até a roupa de Paulo, quando alguém tocava, era curado. Mas ele, quando compareceu perante o Senhor Jesus e disse: Senhor, tira esse espinho da minha carne, esse espinho, essa vergonha de Satanás. Eu oro, as pessoas são curadas e eu não consigo ver. Em Gálatas ele diz, Gálatas 6:11, ele diz: vede com que letras grandes eu vos escrevo. A maior parte das cartas de Paulo ele ditou e alguém escreveu, porque ele quase não enxergava. E quando ele pediu a Deus que o curasse, o Senhor Jesus disse: Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O que o senhor está dizendo, bispo? O senhor está dizendo que Deus pode não querer me curar? Olha, eu gostaria de dizer o contrário, mas isso é uma possibilidade, porque aconteceu com Paulo. Às vezes as pessoas dizem assim: não, a cura é para todos, todos serão curados, todos serão... Muito bom, então ninguém morreria na terra, bastava crer em Jesus, ninguém vai morrer mais, ninguém vai ter mais enfermidade. Então você vê que há um exagero. A gente, quando lê a Bíblia, a gente tem que ler a Bíblia com consciência, não pode tirar os pés do chão. Quantos homens de Deus, pastores, morrem de uma enfermidade? Quantas pessoas, senhoras, às vezes consagradas, oram, às vezes morrem de uma enfermidade. Se as pessoas morrem, é porque Deus permite que elas morram. É um mistério de Deus. Diga comigo: Deus cura a quem Ele quiser curar, do jeito que Ele quiser curar. Se o Senhor não quiser, Ele simplesmente não cura. Eu já orei por pessoas que nem dei muita atenção, as pessoas são curadas. Eu me lembro de uma vez que eu fui orar, o primeiro milagre que eu vi na minha vida, que eu orei e aconteceu. Tinha uma moça que tinha um caroço aqui enorme, um caroço tremendo. Eu botei a minha mão e senti a dor daquela mulher. Puxa vida, isso deve ser uma coisa ruim.
né? Um caroço enorme, assim, show assim. Eu enchi a minha mão assim, botei em cima daquele caroço, fechei os meus olhos e comecei a orar. E orei. Eu me lembro que eu orei muito tempo. E de repente, depois de muito orar, eu fui percebendo aquele caroço baixar debaixo das minhas mãos. Quando terminou a oração, não tinha mais caroço nenhum no pescoço dela. E eu fiquei assim, extasiado com a demonstração de poder do Senhor naquele dia. E já teve gente que eu orei, e fui lá no cemitério para enterrar, porque Deus não curou. Você está entendendo? Às vezes eu me lembro de um rapaz de Nova Iguaçu. Esse rapaz era o esposo da Alda. Ele tinha muito ciúme, porque ele achava que eu era um pastor bonito. Eu acho que ele tem até um pouco de razão, né? Ele tinha ciúme da mulher dele. Ele dizia: já vai, né? Vai lá procurar o pastor, né? Então, até hoje ela é da nossa igreja lá de Nova Iguaçu. Isso já tem muitos anos. Quer dizer, eu era mais novo também, né? Aí ele tinha medo, sei lá, ciúme, era coisa do inimigo mesmo. Ele não queria que ela fosse para a igreja, não queria, até porque na igreja, você vê aqui na nossa igreja, nós somos muito carinhosos, né? Quem já notou isso? Dá para notar? A gente é muito carinhoso, a gente cuida das pessoas, a gente ama as pessoas, a gente tem prazer no que a gente faz. A gente procura tomar maior cuidado, sabe? Eu reúno os pastores, as pessoas, ensino. Aqui a gente não abraça ninguém de frente. Você pode, a gente abraça sempre de lado, mas abraça. A gente toma cuidados, mas a gente abraça, a gente cuida, a gente dá carinho, a gente dá atenção. E ele tinha ciúme. E ele era bravo, sério mesmo. Um belo dia apareceu um furúnculo na virilha dele. Um furúnculo. Aí espreme daqui, espreme dali, tem que tirar o carnegão, tem que tirar não sei o quê, bota em plástico, bota isso, bota aquilo. E o furúnculo foi só complicando. Foi ver, era um câncer. Quando descobriu que era um câncer, mas ele ficou bonzinho, gente, mas bonzinho. Ficamos amigos. Ele mandou me chamar lá para orar por ele. Eu fui lá na casa dele. Acabou aquele negócio de ciúme, acabou aquilo tudo. Acabando eu que fiquei levando ele lá para o INCA para fazer quimioterapia, né? Eu pegava ele lá para Nova Iguaçu, botava ele no carro, levava para o INCA para fazer quimioterapia. E fui vendo ele murchar. Como eu desejei a cura daquele homem. Mas eu orava por ele assim, sabe? Eu orava de dia e de noite, eu orava muito por ele. E as minhas orações, infelizmente, não foram suficientes. Ele morreu. Então Deus cura quem Ele quer curar. Sabe-se lá por que Deus não quis curar. E muitas vezes a gente tem visto milagres acontecerem na igreja. Por favor, peça alguém para chamar o Isaac lá, que eu quero apresentar o Isaac para quem não conhece ele. Pede lá, Felipe. Eu queria que você abrisse agora 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23. Olha o que está escrito aqui, olha. Paulo orientando a Timóteo, ele diz aqui, ó, olha só: não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Entendeu? Às vezes a pessoa está na igreja, ela é ensinada de forma errada, e se ela fica um pouco doente, ela começa a achar assim: meu Deus, eu pequei, meu Deus, olha, Deus não está me ouvindo, eu não tenho fé, e fica cheia de problemas. Os discípulos tinham enfermidades. Paulo diz aqui para Timóteo: olha, toma um pouquinho de vinho também, por causa das tuas frequentes enfermidades no estômago. Frequentes enfermidades. Abre também a sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 20. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 20. Só um minutinho. Olha o que está escrito aqui, olha. Ele vai encerrar a carta dele, a carta que ele escreveu a Timóteo, a segunda carta, e ele diz aqui, dando notícia das pessoas da igreja, ele diz aqui, ó: Erasto, que era o nome de uma pessoa, né?
embora seja difícil de acreditar. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Olha só, ele diz: eu deixei Trófimo doente em Mileto. Quer dizer, ele que era o homem que curava todo mundo, até os aventais dele curavam as pessoas, ele deixou Trófimo doente lá em Corinto. E ele diz isso aqui. Você está entendendo? Então a doença é algo com a qual nós lidamos. Todos nós lidamos com a possibilidade da enfermidade, da doença. Você está entendendo? Agora, Deus cura a quem Ele quer curar, da maneira como Ele quer curar. Eu pedi para trazer essa preciosidade aqui. Bonito, né? Não é bonito? Esse aqui é meu sobrinho, é filho do pastor Alexandre, que é meu irmão, pastor da nossa igreja lá de Caxias, e filho da pastora Nívia. Esse garotinho que está aqui, a maioria da igreja conhece a história dele. Ele nasceu com uma doença, uma síndrome muito rara, uma das síndromes mais raras do mundo, chama-se síndrome de Black von Diamond, que significa síndrome do diamante negro. Essa síndrome, para você entender, ela é parecida com a leucemia. Porque na leucemia o câncer destrói os glóbulos vermelhos do sangue. No caso dessa síndrome, a medula óssea, ela não produz os glóbulos vermelhos do sangue. Então ele nasceu pequenininho, a gente olhava para ele, tá branco, branco, branco. O garoto parecia transparente, a orelha branquinha, né? Tá aqui a irmã dele, a Carol. A orelha dele branquinha, tá aqui. Aí, sabe o que acontece? Ele não apresentava nenhum sintoma de enfermidade, até que, por causa dele ficar muito branquinho, a orelha dele a gente olhava assim, via lá do outro lado, né? Exagero. Ele foi fazer um exame de sangue, aí que se detectou essa enfermidade. Uma enfermidade gravíssima, muito séria. Começou-se a fazer tratamentos. A quantidade de transfusão de sangue que esse garoto tomou, você não tem ideia. A família ficou desesperada, todo mundo em oração. Uma vez eu fui com os pais dele e com ele a uma médica especialista lá no Leblon. Disseram que ela era o que tinha de melhor com relação a essa doença. Quando chegamos lá, essa médica disse para a gente assim, com toda a frieza, falou assim: olha, era melhor que esse garoto não tivesse nascido, porque não tem solução para ele, porque a doença é terrível, e o tratamento, eu não sei o que é pior, porque o tratamento que a gente vai fazer não vai permitir que ele cresça, ele vai ter problemas seríssimos de desenvolvimento, ele vai, começou a falar, disseram que ele ia ficar transfigurado, ia ficar com carinha de, né, ia ficar tipo especial, né? E a coisa muito séria, gente, muito séria. E a gente começou a orar, ele em tratamento no fundão. Cansei de levar ele lá para o fundão, deixar lá com a mãe dele, a minha mãe, né, a pastora Nazi. Como foram dias, foram os piores dias talvez da nossa família. Nós choramos muito por ele, e os médicos não davam esperança alguma. Os médicos diziam: olha, não tem cura, essa doença não tem cura, é raríssima, não tem cura. O que a gente pode fazer é fazer um tratamento pesado para ele sobreviver mais tempo, mas provavelmente ele vai ter que fazer um transplante de medula. E a coisa foi complicando, e a gente aos pés do Senhor, um pouco antes dele cair doente, o pai dele tinha se afastado de Jesus. O pastor Alexandre, meu irmão, que você conheceu aqui, ele tinha se afastado de Jesus, ele parou de pregar o evangelho, se afastou de Jesus. Quando ele caiu doente, nessas circunstâncias, uma vez, já não tinha mais recurso, já estava perdido mesmo, ele já estava com encaminhamento, já tinham encontrado uma medula que era compatível com ele, ele já tinha sido encaminhado para fazer o transplante da medula, ia começar a fazer esse tratamento. O médico disse: olha,
transplante de medula é coisa muito séria. Ele pode ficar sem os dedinhos, ele pode ficar cego, ele pode ficar com defeitos físicos, pode haver uma reação, né? Porque é uma coisa estranha, né? Se o organismo rejeitar, já viu. Então a situação era muito crítica. Aí o pai dele, e eu sinceramente, toda a igreja orou por ele, mas eu acho que a oração principal veio do pai dele, porque o pai dele pegou ele no colo. Aí um dia ele estava com a imunidade zerada e tinha que ir para médico, tinha que fazer, tinha que levar, e aquela confusão toda. O pai dele falou assim, pegou ele no colo e falou assim: olha só, eu vou para a igreja, mas tem que levar. E ele cheio de febre, passando mal, eu vou para a igreja. Tipo assim, lá já perdeu mesmo, lá já está tudo perdido mesmo, só Deus é que pode dar solução para o meu filho. Ele foi para a igreja. E ele pegou o filho dele e falou: Senhor, eu faço contigo hoje uma aliança. Enquanto eu viver, eu vou viver para pregar a tua palavra. Enquanto eu viver, eu vou viver para o Senhor. Eu não quero saber se eu vou ter salário, se eu não vou ter salário, se eu vou ter... Eu vou viver para pregar a tua palavra. O que eu quero hoje é que o Senhor cure o meu filho, porque todos os recursos do homem já se esgotaram. E aí ele passando muito mal, ele com problema de vômito, né, de enjoo e tal. Depois, no dia seguinte, levaram ele para o médico. O médico receitou Plasil. Quem conhece Plasil? O médico receitou Plasil. Passou-se na farmácia, comprou Plasil, começou a dar Plasil para ele. Plasil é para enjoo, não tem nada a ver com a doença dele. A doença dele desapareceu e a medula começou a produzir os glóbulos vermelhos, né? A medula começou a funcionar. Para a honra e glória do Senhor Jesus, eu vejo aqui as pessoas que acompanharam essa época chorando também, né? A família chorando, porque foram épocas difíceis demais para a gente, e os médicos ficaram perplexos, os médicos não sabiam o que estava acontecendo, e tentaram dar Plasil para todas as crianças que tinham problemas parecidos, e claro, não aconteceu nada, infelizmente, porque não foi o Plasil que curou o Isaac, foi o poder do Senhor. Isso aconteceu há 8 anos atrás, e os médicos disseram: olha, nós só podemos dar alta para ele daqui a 8 anos, porque ele tomou muita transfusão de sangue, e ele pode aparecer com uma AIDS, ele pode aparecer com uma doença qualquer ruim, ele tomou muito sangue estranho, então nós só podemos liberar durante 8 anos. Ele ficou 8 anos tendo que ir lá no hospital do Fundão, lá na área de sangue, lá não sei o que lá, né? Hematologia, né? E aí continuou lá, indo lá, até 8 anos, né? 8 anos ainda havia a possibilidade de surgir uma doença qualquer em função do tratamento que ele fez. Agora, esse ano, né? No início do ano, ele voltou lá, completaram os 8 anos, fez a bateria de exames completo lá, e o médico chamou o pai dele, a mãe dele, e disse: olha, agora a gente não quer ver ele nunca mais aqui no hospital, está liberado, está curado, né? Não tem, né? Agora está aqui essa bênção, né? Baterista da igreja, é meu baterista de quarta-feira, né? É meu baterista de quarta-feira. Eu já ouvi falar até que ele já está namorando. Entendeu? Tá mesmo? É? Amém, obrigado, tá? Vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus, né? Glória a Deus. Meus queridos, diga comigo: Jesus cura a todos que ele quer curar, do jeito que ele quiser curar, na hora que ele quiser curar. Ele é o Todo-Poderoso. Por isso que nós temos que colocar nossa vida no altar do Senhor. Amém? Por isso é que nós temos que aproveitar todas as oportunidades para nos submetermos ao Senhor. Diga com fé: glória a Deus. Porque é Ele quem decide, é Ele quem realiza o milagre.
Não é o pastor, não é o bispo, não é o lencinho do apóstolo, não é é Jesus quem cura. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Todo-Poderoso, Ele cura na hora que Ele quiser curar. Aqueles 2 cegos lá, que chegaram até Jesus: Senhor, se o Senhor quiser, né, Senhor, nós estamos cegos aqui, nós estamos, né, o que o Senhor pode fazer? Jesus disse: olha, seja-vos feito conforme a vossa fé. Vocês acreditam que eu possa curar? Acreditamos, então seja-vos feito conforme a sua fé. E na mesma hora aqueles cegos foram curados, né? Já teve outro caso lá em Jerusalém, de um outro cego que Jesus precisou cuspir no chão, fazer lodo e untar os olhos daquele cego e mandar ele se lavar no tanque de Siloé. Quer dizer, formas diferentes, situações diferentes, pessoas diferentes, mistério de Deus, mas maneiras diferentes de Deus agir. Mas Deus curou tanto de um jeito como de outro jeito. Amém? Teve o caso daqueles 10 leprosos que o Senhor Jesus não orou por eles, não colocou a mão neles, nem orou, nem ministrou, não fez nada. Ele só disse assim: vai lá e se mostrem aos sacerdotes. Porque os sacerdotes aqui tinham a prerrogativa de dizer se a pessoa estava ou não curada. Vai lá e se apresentem aos sacerdotes, né? E eles foram curados. A Bíblia diz que enquanto eles iam, eles foram curados. Quer dizer, uma doença que foi curada de uma forma diferente. Já teve, no caso de Naamã, por exemplo, que tinha a mesma doença, que era uma lepra, o profeta mandou ele mergulhar 7 vezes no mar da Galileia. Amém? Amém não foi no mar da Galileia. Se bem que é quase a mesma coisa, né? Porque o Rio Jordão, ele sai do mar da Galileia, né? Mas mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, né? Quer dizer, maneiras diferentes, mas Deus operando o milagre. Diga com fé: graças a Deus. Há pessoas que dizem assim: bispo, é errado tomar remédio, eu não devo tomar remédio, é uma demonstração de incredulidade tomar remédio. Não, você deve tomar remédio, até porque nenhum remédio vai fazer efeito em você, vai ter efeito no seu organismo, se o seu próprio corpo não reagir. Então, na verdade, Deus tem que operar de qualquer forma. Deus tem que operar, Deus tem que fazer o seu organismo reagir, senão o remédio não tem valor nenhum. Você está entendendo? Então, eu não sou contra tomar remédio. A Bíblia, inclusive, nos dá respaldo para que tomemos os nossos remédios. O próprio rei Ezequias, quando ele foi curado, Deus mandou que ele providenciasse uma pasta de figos. Quem já leu isso na Bíblia? Segundo Reis, né? A pasta de figos, e colocasse sobre a ferida que ele tinha para que ele fosse curado. A pasta de figos é o quê? Um remédio, né? Então não é contra, não existe nenhuma... Bom, o importante aqui é dizer o seguinte: Deus cura a hora que Ele quer curar. Amém? E vou dizer uma coisa: hoje nós vamos orar não só por quem está doente, não só por quem está enfermo, mas nós vamos orar para que em 2012 todas as nossas enfermidades sejam saradas. Nós vamos orar para que nenhuma enfermidade apareça em 2012. De repente você tem uma célulazinha aí no teu organismo, está repreendido em nome de Jesus, mas já tem uma célula aí sem vergonhinha, que já está começando a dar problema. De repente você já tem uma célula que tem uma tendência a se tornar cancerígena, porque você tem problemas de câncer na família, pessoas que já morreram com câncer na família, e você sabe que câncer é uma doença hereditária, né? Então a pessoa que tem muitos casos de câncer na família tem que tomar cuidado, porque é uma doença, é uma maldição que está repreendida em nome de Jesus. Amém? Mas nós vamos orar até para que essas doenças que estão programadas para acontecerem, para que elas não aconteçam. A cura precipitada, né? A cura antecipada. Vamos orar e essas células já serão arrancadas da sua vida, do seu organismo. Diga com fé: graças a Deus. Para encerrar, abrem Isaías. Isaías é o texto que a gente sempre lê. É um texto bonito demais. Isaías capítulo 53. Isaías 53, nós vamos ler
os versículos 4 e 5, Isaías 53, 4 e 5. Diz assim, olha: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, em algumas Bíblias, fomos... Diga comigo: pelas feridas de Jesus eu estou sarado. Diga com fé: pelas feridas de Jesus eu estou sarado. Então, meu irmão, a palavra de Deus para você nesta manhã é o seguinte: você quer ser curado? Então você tem que arrumar um jeito de conquistar o coração de Deus e fazer com que Deus te cure. Você está entendendo? O que Ezequias fez? Ezequias olhou para a parede e disse o quê? Senhor, lembra-te, eu te peço que eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, apresentou as razões dele. Ele conquistou o coração do Senhor. O Senhor foi lá e curou, acrescentou mais 15 anos à vida dele. Amém? Então você quer ser curado? Entrega a tua vida nas mãos do Senhor, busca o Senhor, deixa o Senhor cuidar da sua vida, deixa o Senhor ter liberdade de abençoar você. Você quer ser curado? Consagre-se para Deus. Tem gente que fica no foco da cura e só quer a cura, cura, e Deus não cura porque sabe que o foco é a cura. O dia que a pessoa for curada, ela não vai querer saber mais de Jesus. Foi isso que Jesus disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa exatamente na tua fraqueza. Você está entendendo o que eu estou falando? Nosso Deus é um Deus poderoso, meu irmão. O nosso Deus é Deus poderoso. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele lá na cruz, na Jerusalém. E pelas feridas de Jesus você foi sarado. Pelas feridas de Jesus a sua doença já caiu por terra. Amém? Deus está aqui hoje, você pode não vê-lo. Deus é espírito e você não está aqui em condições de vê-lo, mas Ele está aqui presente. Jesus está aqui presente. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo. Hebreus 13. Deus quer que você entenda que os mesmos milagres que foram feitos no passado podem ser feitos hoje. É uma questão de conquista. Entrega a sua vida, ora, clama, faz um voto com Deus, consagra a sua vida, e o Espírito de Deus vai descer aqui hoje e vai curar você. Esse mioma vai desaparecer, esse problema que você tem no útero, nas trompas, no ovário. Hoje mesmo a bispa, eu estava dando testemunho dela aqui, né, bispa? Né? O médico disse que ela era mioma. O que era? Mioma, né? O médico disse que ela tinha mioma e tudo mais. Aí ela foi, orou e tal. Aí foi agora tirar o exame de novo. Já secou tudo, já não tem mais nada. Glória a Deus, né? Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Deus faz. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo mais Ele fará. Não somente a cura, mas vai entrar com providência na tua casa, vai abençoar tua família, vai abençoar teus filhos, vai abençoar teus negócios, tuas finanças. Você tem que ter comunhão com Deus, porque Ele é que dá a bênção, é Ele que libera a bênção de cura e qualquer outro milagre. Ele faz quando Ele quer fazer, do jeito que Ele quiser fazer, na hora que Ele quiser fazer. E se você tiver fé e a gente, né, conseguir conquistar isso do coração de Deus, eu creio que sim, você vai sair daqui hoje com a sua vitória, em nome de Jesus.